Boa noite, presidente. Você sabe que eu sempre falei que uma votação de impeachment antes do final da investigação é cedo demais. Agora, você tirar o Marcelo Mariano, que é uma pessoa que está diretamente envolvida desde o começo nesse processo da Vai de Bet, e falar que isso vai tranquilizar a situação na semana do impeachment, não é uma espécie de confissão de culpa? Primeiro, não tirei o Marcelo Mariano, ele que pediu para sair. Sempre deixei claro o seguinte: eu tenho 11 diretorias, os 11 diretores eu tenho plena confiança, confio plenamente, senão não daria o cargo para ele. Quando começou essa história de Vai de Bet, o primeiro a ser citado foi o Sérgio. Ele chegou para nós e pediu para sair porque ele ia se defender e processar algumas pessoas. Aconteceu isso. O Marcelinho até então nunca tinha sido citado. O Marcelinho é um dos que participaram da negociação, como participou jurídico, compliance, marketing, enfim, financeiro. Quando citou, agora que citaram, que mudou a linha, ele pediu para sair. Agora, você não acha estranho? Quando nós fizemos o acordo com a patrocinadora, o jurídico do Corinthians, o compliance do Corinthians, analisou o intermediador e a empresa. Aprovamos. Com certeza, a patrocinadora também levantou o Corinthians e o intermediário. Assinaram um único contrato. Por que nós não reclamaram isso quando assinaram? Não é essa empresa ou não é esse intermediador? Por que não fizeram isso? Você está falando que a empresa, então, o CEO da empresa pode não ter falado a verdade, é isso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: se a empresa assinou um contrato no dia que nós fechamos o contrato, por que isso não foi questionado no dia? Porque eu não discuto isso. A minha discussão em tudo que eu faço é só a parte de valores e patrocínio. Depois disso, as pessoas que estão comigo, elas mandam para os departamentos competentes disso, que é o compliance, que é o jurídico, que é o financeiro, que é o marketing. É eles que organizam tudo. A minha obrigação, que é o que eu fiz, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians. Não deu nenhum problema. Estou fechando outro contrato. Não deu problema. Então, por que esse deu problema? Qual era o motivo disso? Por que todas essas muitas coisas orquestradas que vem acontecendo, que estão acontecendo, e a gente quer entender, vamos esperar o processo. Agora, eles querem fazer um impeachment sem legitimidade, né? Não tem legitimidade. Meu próprio advogado explicou, tem mais de 9 itens que não cabe ao que eles fizeram. Por que o presidente do conselho recorreu? Ele recorreu como advogado. Ele não pode fazer isso, ele é presidente do conselho, ele tem que ser imparcial. Ele não pode fazer isso. Foi ele que recorreu em nome dele como advogado. E aí, automaticamente, começa o ano com planejamento, o cara já quer a votação. Então, tem muita coisa. Aí daqui, digamos que eu sou empichado amanhã. Daqui 2 meses, sai o processo, ninguém tem nada a ver. E aí, o que se perdeu até aqui agora? Como é que vai ser o planejamento com o Corinthians? Como é que vai se acontecer? Porque essas pessoas não têm credibilidade. Presidente, tem uma torcida gritando, não vai ter golpe. No primeiro jogo aqui em Itaquera, para você serve de apoio? Quanto tempo você não vê o Corinthians ter tantos patrocinadores com valores no nível do Corinthians? Quanto tempo você não vê o Corinthians começando a vender jogadores da forma que tem que ser vendido, do mesmo nível? Quanto tempo você não vê uma administração no Corinthians transparente com vocês? Não tem ditador aqui, nunca proibimos nada de jogar, ao contrário, jogadores, todo mundo está dando entrevista, está participando, vocês estão indo aos treinos. Cara, isso é um planejamento, é o mínimo que nós temos que fazer como administração, que esses caras não fizeram. Então a torcida está vendo isso, o sócio do clube, que eu tenho mais de 90%, 95% dentro do clube que nos apoia, que estamos fazendo benefício para o clube. Tirei a licença agora do clube social, que há mais de 12 anos não se podia fazer nada no clube. Trocamos iluminação, trocamos quadra, trocamos gramados, enfim, estamos trabalhando. E sem dinheiro, amigo, sem dinheiro. Porque o Corinthians, numa situação complicada que estava, eu fui buscar 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians. Imagine o Corinthians hoje, do jeito que está começando a acontecer, quanto o Corinthians não pode trazer de receita. Isso incomoda os caras. Nós estamos trocando contratos que não são bons para o Corinthians por contratos que são excelentes para o Corinthians. Talvez esteja incomodando alguém. Então eu sou corintiano, amigo, eu estou aqui para trabalhar para o Corinthians, eu trabalho 24 horas. Nunca um presidente despachou de segunda a segunda no Parque São Jorge, na Arena, no CT. Nunca um presidente do Corinthians visitou todos os departamentos e participou de tudo quanto é competição de todos os departamentos, porque eu olho para os departamentos. Quando eu trago uma receita para o meu time de futebol, que é muito claro, que está nas vitrines, eu levo também para o meu futsal, eu levo para a minha natação, eu levo para o meu feminino. Então eu brigo para todos os departamentos do Corinthians. Eu nunca vi isso dentro do Corinthians, eu estou há 40 e poucos anos no Corinthians, eu nunca vi isso. Agora, qual a necessidade tão rápida desses caras de querer empichar um presidente? Qual o motivo? Daqui 2 anos tem eleição, eles que se candidatem. Mostra alguma coisa de errado.
O errado que eu fiz até agora pro Corinthians foi trazer grandes receitas e valorizando o Corinthians novamente. Acho que esse é o errado para eles, porque eles não são corintianos, eles querem o poder. Você tem meio impeachment, Augusto? Nem de forma alguma, cara. Tenho minha vida, tenho minha família, que hoje eu tô aqui pelo Corinthians com o maior prazer, minha família me apoia. Eu não tenho, cara, impeachment. Se eu tiver um impeachment, que não vai ter, que a gente vai brigar até o final, porque esses caras não vão tomar na mão grande, eu vou cuidar da minha família, eu tenho minha família, eu tenho minha vida, cara. Entendeu? É eles que eu tenho que prestar alguma coisa. São meus filhos que eu dou educação, são meus filhos que estão comigo 24 horas. Talvez essas pessoas não tenham isso. Talvez eles não tenham o que a gente Se tem. for afastado nesses 2 meses, antes da Assembleia de Sócios, tem perigo da oposição tomar conta do clube? Porque são 2 meses até a Assembleia. Os conselheiros, hoje, graças a Deus, cara, eu fui um dos que briguei também para acabar com o Chapão, que era um monopólio da situação, que eram 200 conselheiros. Como é que você ia ganhar alguma votação se você tem 200 conselheiros que você deu a cadeira? Eles vão votar sempre em você. Então, por isso que está o Corinthians nessa situação. Isso eu me orgulho. Eu fui um dos caras que briguei para acabar com o Chapão, montei a minha chapa, saí da minha chapa para dar chance para outra pessoa ser conselheiro, entender como que é o conselho. Venho brigando há muito tempo por isso. Hoje a gente praticamente, eu acho que ainda tem que acabar com essa chapinha, tem que ser individual, porque isso dificulta o monopólio lá dentro, dificulta muitas situações, aumenta o colégio eleitoral. Tem que se mudar esse estatuto urgentemente para mudar para o melhor para o Corinthians, coisa que não é hoje. É isso que tem que ser feito urgente. Urgente, cara. Mudar esse estatuto. Eu tive grandes problemas de ganhar uma eleição e não ter a caneta na mão, não consegui contratar, não tinha dinheiro, não tinha credibilidade. Fizemos uma janela errada por pessoas incompetentes, mas eu sou presidente, eu paguei por isso. Eu não fiz nada de errado no Corinthians, amigo. Infelizmente, eu deleguei poderes, as pessoas fizeram errado, mas eu sou presidente, eu tenho que pagar por isso. Não fui eu que botei jogador para treinar, não fui eu que escondi contrato para não assinar, não fui eu que fiz as coisas. Eu deleguei poderes, eu estava correndo atrás de patrocínio, que é minha obrigação, a parte comercial. Mas infelizmente é o que está aí.